Bom dia, meus queridos. Mais uma videoaula. Desejo que vocês tenham uma boa semana em casa, estudando e seguindo nossa vida, né? Até que a gente possa retornar às nossas aulas presenciais. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 de língua portuguesa. Vamos relembrar os conceitos de substantivo. Bom, substantivo é a palavra que varia em gênero, número e grau, ponto de vista morfológico. Do ponto de vista semântico, é a palavra que dá nome aos seres. E do ponto de vista sintático, é a palavra que funciona como núcleo de uma função nominal. Pode ser sujeito, objeto, complemento, aposto. Nós vamos relembrar que nós podemos classificar os substantivos. E temos que lembrar o seguinte: o mesmo substantivo ele pode ter mais de uma classificação, tá certo? Então fique atento porque nós vamos relembrar essas classificações e provavelmente você vai pensar isso, você vai se perguntar, mas esse substantivo pode ter mais de uma classificação? Sim, é possível. Bom, primeiro vamos falar do substantivo simples e composto. O simples apresenta apenas um radical. Olha lá, flor, substantivo simples. E o substantivo composto é aquele que vai apresentar mais de um radical. Olha lá, beija-flor. Então, acredito que você não terá dificuldades para identificar os substantivos simples e os substantivos compostos. Eu posso ter ainda primitivo e derivado. Primitivo é aquele que pode dar origem a um outro substantivo. Olha o exemplo, sol. E o derivado são aqueles que se formam a partir desses primitivos. Solar, derivado de sol, ok? Próprio e comum. Próprios são os que servem para identificar um ser específico. Olha lá, Paulo é um substantivo próprio. E comum são os que generalizam a espécie. Menino, substantivo comum. Agora fiquem muito atentos à classificação de concreto e abstrato. Muitos alunos confundem essas duas situações, né? Principalmente quando a gente fala de substantivo abstrato. Até porque às vezes já passou por alguns conceitos errados e acabam levando essa ideia. Então preste atenção. A ideia de concretude ou abstração na classificação dos substantivos perpassa a noção de existência própria, ou seja, aquilo que se pode representar, que existe como algo representável, ainda que seja fictício, é considerado concreto. Portanto, substantivo concreto não é o que se pode tocar. Prestou atenção? Não é o que se pode tocar, mas o que existe sem depender das sensações humanas. E o abstrato é o substantivo que representa estados, emoções, sentimentos, qualidades dos seres. E aí coloquei alguns exemplos para vocês, ó. Concreto: Deus, planeta, fada. Abstrato: beijo, beleza, amor. Então, cuidado para você não confundir substantivo concreto com substantivo abstrato, tá certo? Agora vamos relembrar dos substantivos coletivos. É um substantivo no singular usado para indicar uma coletividade de seres da mesma espécie. Aí eu coloquei ali, ó, conjunto de 10 anos, década, conjunto de peixes, cardume. Na sua apostila você tem um quadrinho ali para você relembrar alguns outros coletivos. Agora vamos falar da flexão do substantivo. Ele pode ter a flexão de gênero. Quando eu falo de gênero, estou falando de quê, gente? Masculino e feminino, tá certo? Gênero é a palavra de que se serve a gramática para classificar as palavras em masculino e feminino. Então, todas as vezes que falarmos da flexão de gênero de um substantivo, estamos falando da possibilidade que ele tem do masculino ou do feminino. São masculinos os substantivos que admitem a anteposição de artigo masculino. Olha lá, o dia, o tempo, o livro. E são femininos os substantivos precedidos de artigo feminino. A semana, a vida, a ave.
Quanto ao gênero, os substantivos podem ser biformes ou uniformes. Eu tenho certeza que a própria classificação ali já te ajuda a entender isso. Biformes, esse bi vem de quê? 2. Uniformes, vem de quê? 1, único. Então vamos entender e vamos lembrar que classificações são essas. São biformes os substantivos que apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. Por isso ele é bi, duas, tá certo? Ele tem duas formas, biformes. Garoto, garota, boi, vaca. Em geral, os substantivos terminados em O são masculinos e os terminados em A são femininos. Há, contudo, uma grande quantidade de substantivos que apresentam as mais variadas desinências para a indicação do feminino. E ali eu coloquei alguns exemplos para vocês. Ator, atriz, folião, foliona, entre outros. Os substantivos biformes também podem ter radicais diferentes para os gêneros masculino e feminino. Nesses casos, recebem o nome de heterônimos, tá certo? Olha lá, rei, rainha, zangão, abelha. Agora vamos falar dos substantivos uniformes. Se é uniforme, único, um. São uniformes os substantivos que não se alteram, ou seja, apresentam uma única forma para os dois gêneros. Olha lá, criança. Se você usar o substantivo criança, ele vai se referir a um menino ou uma menina. Se você usar dentista, a mesma coisa, um homem ou uma mulher. Na modalidade dos uniformes, existem 3 tipos de substantivos. Bom, primeiro, comum de 2 gêneros. A distinção genérica é feita por meio de um determinante, artigo, numeral, pronome ou adjetivo. Olha lá, o artista, a artista. Você percebe que o substantivo não muda, é artista. O que vai fazer a distinção é o determinante que vai acompanhá-lo. 2 pianistas, 2 pianistas. Esse paulista, essa paulista. Bom cliente, boa cliente. Tudo bem? Quando a distinção for feita pelo determinante, comum de 2 gêneros. Mas nós ainda temos o sobrecomum. A distinção genérica é feita pelo contexto, já que o determinante também não varia. Olha lá, criatura. Se você usar esse substantivo, só dentro do contexto é que você vai saber se ele está sendo usado para o masculino ou para o feminino, porque é exatamente a mesma forma. Ele é uma criatura maravilhosa. Ela é uma criatura maravilhosa. Você percebe que pelo contexto, é usando ali ele ou ela que a gente consegue determinar ali essa situação de gênero. Epiceno. A distinção genérica se faz pela pós-posição dos adjetivos macho e fêmea. Então, cobra macho, cobra fêmea. Tatu macho, tatu fêmea. Mudança de significado de acordo com o gênero. Existem substantivos que, de acordo com o gênero a que ele pertence, ele terá uma classificação diferente. Olha lá, o cabeça, líder, a cabeça, parte do corpo. O grama, unidade de massa, a grama, relva. O capital, dinheiro, a capital, cidade. Palavras que causam dúvida quanto ao gênero. Então, coloquei alguns ali que são masculinos. O champanhe, o clã, o trema, o dó, pena, o alvará. São femininos. A alface, a cal, a faringe, a mascote, a derme, entre outros. Bom, revisamos aí, começamos a revisar um pouquinho sobre o substantivo. Nós vamos continuar nas outras aulas. E você já pode fazer o capítulo 13. Você vai fazer todas as atividades do capítulo 13 referentes a substantivo. Se tiver alguma dúvida, já sabe, é só chamar, tá certo? Tenha uma excelente semana. Fiquem com Deus.